contratação, qual a cara que o Santa Cruz do Claudinei vai ter para esse jogo de estreia em questões de formação em si? Como você pensa o jogo para esse time do Santa Cruz que foi construído? E a ideia de time inicial é mais ou menos próxima ao time que jogou a escalação inicial contra o 13 no jogo treino? Falar em termos de escalação agora é muito precoce, né? A gente tem bastante tempo até o jogo, ainda temos 4 sessões de treino até o jogo. Então, a gente tem algumas opções, tem algumas variações que a gente vai testar, ver o que vai ficar melhor. Analisamos o adversário, acabamos de rever aqui o Itabaiana, a gente já tinha visto os jogos dele, agora já vimos o compilado aqui. Então, a gente vai em cima do adversário, ver qual é que é os jogadores que encaixam melhor para a característica, para o perfil, e até a melhor forma da gente atuar para levar alguma vantagem. A questão de ter a minha cara, a gente está procurando desde o dia que eu cheguei, né? Lógico que isso aí demanda tempo, mas agora a gente tem um tempo um pouquinho maior. Não com todos os atletas foram chegando, né, semana a semana, nem todos estavam aqui nas 4 semanas que a gente trabalhou. Então agora a gente vai procurar focar em ter uma equipe agressiva, tentar pressionar alto, tentar marcar, dificultar as ações do adversário, dificultar que o adversário saia jogando com tranquilidade, procurar ser uma equipe que marque alto ali, que dificulte, mas aí também depende do adversário, né? Com os mecanismos do adversário, você tenta, o adversário tem algum mecanismo que dificulta a tua marcação alta, você tem que, às vezes, dar um passo atrás para depois dar um passo à frente no jogo. Mas a ideia nossa é essa, uma equipe que vai brigar por todas as bolas, uma equipe muito competitiva, muito organizada taticamente, e que uma equipe que termine bastante a jogar, né? Quero que uma equipe busque sempre finalizações, né? Tá cruzando, tá finalizando, que é uma coisa que eu acredito bastante. Claudinei, boa tarde. Queria que você pudesse fazer uma avaliação, não do elenco como um todo, mas sobretudo das contratações. Chama atenção a quantidade, né? 15 até agora fechadas, e em especial a última, né? A do atacante Everaldo. O Santa Cruz se notabilizou por fazer investimentos maiores para essa figura do atacante, o atacante que já tivesse muita história no futebol, como é o caso dele. O que é que você espera dele e, claro, e das contratações como um todo? Eu acho que as contratações foram muito corretas, muito assertivas, né? Pelo que esses atletas já fizeram em outros clubes. A gente espera que eles consigam fazer aqui. O futebol, nada é certeza no futebol, né? Você pode pegar um atleta que vem de 3 temporadas maravilhosas, o clube contrata, ele vai e não joga, não rende, né? Em qualquer divisão, em qualquer cenário. Então, a gente procurou contratar atletas que a gente conhecia o perfil, alguns eu tinha trabalhado, outros tinham trabalhado com o Alex, com o Moisés, enfim, o próprio Pedro, os atletas que a gente conhecia, e para a gente procurar o mínimo possível. A contratação de Everaldo, né, foi a última, não porque a gente deixou para ser a última, que realmente demandou uma negociação aí, o atleta estava na cidade, não tinha essa questão, não tinha essa urgência, porque ele não estava com o contrato assinado, então não dependíamos da janela, então a gente pôde negociar, o Alex pôde negociar um pouquinho mais, mas não é nada muito fora do padrão, não adianta a gente achar que é uma coisa muito fora da realidade, não é, né? Um atleta, lógico que tem o seu histórico no futebol, a gente acha que ele vai ajudar, é torcedor do clube, né? A família toda feliz que acertou aqui, isso é um fator positivo também. Mas eu acho que a gente foi uma janela muito positiva, né, pelas nossas pretensões. Lógico que o número alto de atletas demanda que daqui a pouco vai ter que sair um ou outro, né? Mas a gente também não, como eu já falei anteriormente em outras entrevistas, ninguém vai expulsar ninguém de Santa Cruz, a gente está vendo algumas situações para esses atletas saírem. O clube também tem que fazer alguns acertos para eles poderem sair, né? O atleta tem que receber alguma coisa para sair às vezes. Então, todos que estão trabalhando muito bem, ninguém está trabalhando de má vontade, ninguém está treinando separado. Então, em algum momento, até um atleta que a gente está com previsão de sair, daqui a pouco tem a oportunidade, entra, vai bem, rende bem, acaba ficando, o futebol é assim. Então, a gente está bem satisfeito com a janela, esperamos que os atletas possam entregar o que a gente espera deles. E o importante é que a gente tem um leque muito grande para, taticamente, mexer bastante com a equipe. A gente tem um número bom de volantes para mexer, tem bastante extremo, tem 3 atacantes de área, né, 3 centroavantes, como a gente costuma dizer. Então, a gente consegue mexer bastante com a questão tática, né? A gente pode jogar de uma forma em casa, daqui a pouco fora a gente pode mudar a forma de jogar de acordo com o adversário. Então, eu estou bem satisfeito. Boa tarde, Claudinei. Flávio Thierry, do Bibiribe 285. Eu queria que você fizesse uma análise dessas sessões de treinamento, a importância de ter essas sessões de treinamento, apesar de alguns jogadores ter chegado recentemente. Como é que você avalia essas sessões de treinamento e como você imagina utilizar essas sessões de treinamento já nesse primeiro jogo na estreia? A gente vai procurar utilizar bastante coisa, né? A gente sempre reclama de tempo para treinar, a gente teve tempo para treinar, né? Talvez não para o primeiro jogo, né? Que além de a gente ter tido pouco tempo, a gente perdeu 3 atletas e 2 antes do jogo, e acho que 15 minutos, 10 minutos, sei lá, saiu o Patrick Alan. A gente trabalhou com 10 de linha, escalamos 3 praticamente.
escalamos 7, aliás, não pudemos contar com 3. Agora a gente teve bastante tempo. Primeira semana a gente deu uma ênfase um pouquinho mais para a parte física, né? Segunda semana a gente já foi recebendo os novos atletas, alguns tendo que trabalhar mais fisicamente, menos com o grupo, a gente foi ajustando. Mas essa semana passada e essa a gente já está bastante ênfase para a parte tática, né? Mais até para a parte física, treinando algumas situações. Tivemos um jogo treino, a gente gostaria de ter feito uma semana antes, a gente fazer um coletivo com o Sub-20, para depois fazer o jogo treino, mas o Sub-20 antecipou o início da competição, a gente não conseguiu fazer. Fizemos esse jogo treino, foram 3 tempos de 30, né? Acho que foi amplamente divulgado, a gente pôde observar todo mundo. Mexemos em algumas situações táticas também. A gente tem agora esses dias para fazer o ajuste final, a sintonia fina, e esperamos que a gente tome as melhores decisões para a gente fazer uma grande estreia. Claudinei, como é que você avalia esse ataque do Santa Cruz, que no início da temporada era o setor mais questionado pela torcida e tinha alguns problemas? Para essa reformulação foi, sem dúvida, o setor com maior foco, né? Você até chegou a dizer que gostava muito de jogar com pontas rápidos e o Santa não tinha muitas opções para isso no elenco. Como você avalia e se você se sente confortável com as opções que tem, satisfeito, melhor dizendo, com o que tem hoje no elenco para o setor ofensivo? Eu estou satisfeito, a gente trouxe, né, jogadores com essa característica, trouxemos o Ronald, trouxemos o Marquinhos, já tinha chegado, né? Trouxemos o Nilton também, que fez um bom catarinense, agora chegando o Everaldo. Porque a gente, se você for pensar nos jogos que eu acompanhei na semifinal, o Santa Cruz jogou sem extremo, né? Jogou com o Vitinho de um lado e com o William meio que fazendo um falso ponta do lado oposto, né? O Patrick Alain por dentro. Então jogou sem ponta agudo, né? Jogou quem fazia ultrapassagens laterais. De qualquer forma você consegue jogar, você consegue ser ofensivo, você consegue ser efetivo, mas eu gosto de ter esse ponto. Eu acho que, independente do jogo, sempre é bom você ter um jogador para transição. Você vê, vou dar o exemplo do jogo do Brasil aí, o recente. O Brasil fez 3 gols em jogadas de transição, né? Então, talvez se o Brasil não tivesse aqueles jogadores com aquela potência ofensiva para correr para frente, talvez o jogo tivesse sido 0-0, porque a Croácia se defendia bem. Então, o Brasil usou o momento que a Croácia estava atacando o Brasil teve um contra-ataque, acho que foi um escanteio, uma bola parada, foi o lance do primeiro gol, o lance do pênalti foi do segundo gol, foi logo após eles fazerem o gol, estávamos organizados, o lance do pênalti no Ender, e o terceiro gol, outro contra-ataque. Então, importante ser jogadores potentes no ataque, que ataquem espaço, porque é muito mais fácil você fazer gol em transição e sofrer também em transição. Porque quando o time está organizado ali, é mais difícil fazer gol. O cara estiver com 8 caras, 9 atrás da linha da bola, os espaços são menores. Então, por isso que eu falo que é importante ser um jogador que ataque espaço, né? Porque se todo mundo vem para o pé, quer jogar a bola, jogar o jogo, construir, vem só para o pé e não tem a profundidade, você tem dificuldade para atacar o adversário. Claudinei, é óbvio que a expectativa e a esperança da torcida, óbvio, era de uma estreia na Série C em casa aqui no Arruda. Isso aí não tem o que discutir. Mas levando em conta que por questões estruturais e tudo mais de logística, vai ser na Arena. Queria que você falasse da tua expectativa. Tá? Mais uma vez a torcida fazia a sua parte, levando em conta uma segunda-feira. Mas o que você espera da torcida, obviamente não sendo na sua casa, mas na Arena de Pernambuco, e aproveitar você também para convidar a torcida, apesar do dia, né, numa plena segunda-feira, ela se fazer presente e apoiar o time. Então, a gente tem que entender que não é o cenário ideal, né, mas assim, eu procuro gastar minhas energias com as coisas que estão no meu controle, né. Aonde vai jogar não está no meu controle, infelizmente. Se tivesse no meu controle, o jogo seria aqui, mas não está. Então, tem as autoridades que têm que definir, né, o pessoal do patrimonial fazendo o seu trabalho também, procurando deixar tudo em condições, as autoridades têm que vir aqui dar o laudo. Também ninguém quer fazer um jogo aqui, acontecer alguma coisa, algum acidente aí, ninguém quer, né? Eu acho que não seria nem o caso, mas enfim. Eu tenho que focar naquilo que depende de mim. Eu jogar aqui ou não depende de mim. Então, o jogo é na Arena, a gente tem que trabalhar o time para jogar na Arena. Se a gente começar a lamentar, até internamente, pô, chato, não vai ser. Você traz uma coisa negativa para o grupo. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de estar chateado, né? Queria ter um reencontro com a sua equipe aqui, na sua casa, no seu estádio. A gente sabe a quantidade de torcedores que tem aqui no entorno do Arruda, né? Muito, muito grande a quantidade de torcedores de Santa Cruz aqui no entorno, não só aqui, como, né, na cidade inteira, no estado inteiro, a torcida de Santa Cruz é gigante. E, assim, pedir alguma coisa para o torcedor, a gente só pede que aqueles que conseguirem ir para o estádio nos apoiem, né? A gente sabe da dificuldade, a gente sabe que terça-feira é um dia de trabalho, né? Os caras tem que sair de casa para trabalhar cedo, a gente sabe da dificuldade de jogar na Arena, a gente pede para os torcedores, aqueles que puderem ir, que vão. Eu acredito que vai ter um grande número. Eu não consigo ver o Santa Cruz jogando para pouca gente, é difícil, né? O jogo da Copa do Brasil, 9h30 da noite, tinha acho que 10 mil, né? O total devia ter umas 9, 10 mil ali, não sei o número exato. Então a gente pede que o torcedor que for nos apoie, né? E a gente entende aqueles que não puderem, a gente vai entender também. E vamos trabalhar para trazer o segundo jogo aqui, que é na 4ª rodada, a gente poder trazer aqui para o Arruda, para a gente estar mais próximo da nossa torcida.
Ô, Claudinei, falando um pouco sobre o adversário. O Itabaiana anunciou há pouco tempo o Gilson Kleina. O que você conhece dele, o que você espera do Itabaiana para essa partida? Se o Itabaiana vai com a postura mais defensiva, deve esperar um pouco mais da Cruz, se você imagina um jogo equilibrado. Então, me fala um pouquinho do adversário, se já deu tempo de observar o trabalho do Gilson Kleina. O Kleina eu joguei várias vezes contra ele, além de um excelente treinador, já tem passagem em grandes equipes do futebol brasileiro, é um cara que eu tenho muito respeito, uma boa relação com ele, me dou muito bem com o Kleina, um cara do bem. Os 2 últimos jogos ele não dirigiu, ele não estava no banco, não sei o porquê, até pedi para o pessoal levantar se alguma suspensão, se algum problema. Quem dirigiu o time foi o auxiliar dele, foi o Chá, que estava na beira do campo, na realidade, o Kleina podia até estar conversando com ele, mas quem estava na beira do campo era o Chá. Mas eu acredito que vai ser uma equipe organizada, e a gente não sabe o que eles vão propor, né? Eles vão estudar a nossa equipe também, porque eles tiverem informação, mas agora eu vim aqui afirmar que eles vão jogar mais atrás, vão esperar, eu não tenho como afirmar isso. Os jogos que eles fizeram, eles tiveram comportamentos distintos, né? Eles fizeram um jogo em casa, um jogo fora. O jogo deles fora de casa foi um gramado do Juazeirense que não estava muito bom. O jogo em casa com o CRB, eles fizeram um jogo até relativamente de igual para igual com o CRB, que é uma equipe de uma divisão acima. Então a gente espera dificuldade, não vou aqui vender facilidade, achar que vai ser fácil, não vai ser um jogo muito difícil, que a gente vai ter que competir muito, né? Mas eu acredito que a gente, né, apesar de não estar jogando na nossa casa, jogando na Arena Pernambuco, que foi a casa do Santa Cruz ano passado no acesso, né? Que a gente possamos ser protagonistas do jogo, buscar o jogo o tempo inteiro, mas sempre respeitando o adversário, não achando que vai ter facilidade, não entrando com sangue doce, né? Não esperando as coisas acontecerem. A gente tem que fazer acontecer. Se a gente entrar no jogo especulando, vendo o que vai acontecer, a gente vai ter dificuldade. A gente tem que fazer acontecer desde o primeiro minuto. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Gente, obrigado aí, viu?